seguinte, a gente vai falar de um assunto importantíssimo, eu sei que vocês adoram, quando a gente traz essa especialidade. Hoje, cirurgião vascular com a gente, Dr. Igor Cincos, bem-vindo. Tudo bem? Sempre um prazer te receber. Satisfação. E eu sei que também. o público gosta muito, porque é um assunto extremamente importante. Hoje a gente vai falar de tromboflebite, mas dentro da sua especialidade médica, doutor, tem muitas coisas que chamam a atenção, que as meninas, mulheres principalmente, acabam tendo aí um interesse maior, né? Porque a gente também fala de varizes, vocês falam aí quando é um problema ou quando é só estético. Então a gente vai juntar tudo isso hoje. Claro, com certeza. Certo? Com certeza. Com muitas dicas. Ó, o doutor sempre capricha aqui nas ilustrações. Recebendo o cirurgião vascular, doutor Igor Cincos, para falar de tromboflebite. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado. E vamos lá. Vamos começar abrindo espaço para todo mundo mandar mensagem no @vocêbonita.tv. Vamos entender, então, o que é, né, a tromboflebite. Muito bem. Tromboflebite é a trombose mais inflamação do vaso. Tá. Né? A trombose, a gente já falou outras vezes, acomete veias profundas, né, um problema mais sério, pode dar embolia pulmonar. A tromboflebite não. A tromboflebite é superficial. Dificilmente a tromboflebite vai ter uma complicação grave, né, que possa dar uma embolia pulmonar, a não ser que ela progrida pela falta de tratamento. Entendi. Basicamente, nós temos duas formas principais que acontece a tromboflebite. Né? Uma é com as varizes, como nessa ilustração aqui, Tá. né, onde você tem os vasos superficiais da perna e as varizes, e você pode ter a tromboflebite. E a outra está relacionada com os acessos vasculares. Tá. Acesso é quando pega a veinha veia, para colher exame ou para injetar medicamento. Tá. O medicamento pode fazer uma irritação desse vaso e causar uma inflamação e que acaba combinando com uma trombose desse vaso. Entendi. Mas aí a manifestação aqui a gente tem até a imagem, uma mudança até, né? A pele fica roxa, tanto nesse caso, no local, quanto aqui quando tem a questão das varizes envolvendo o caso. É bem isso. O grande diferencial que a gente faz é com uma infecção. Tá. Por exemplo, quando você tem uma infecção de pele, por exemplo, fez um machucado, fez uma infecção, você tem vermelhidão, calor local, dor. A tromboflebite ocasiona isso. Entendi. Às vezes a gente fica até em dúvida se não é uma infecção que causou aquela tromboflebite. E aí com os exames clínicos a gente consegue diferenciar uma coisa ou outra, às vezes acontece as duas coisas ao mesmo tempo, você entrar com antibiótico, com medicamento, com tudo isso daí, entendeu? Então assim, o que você vai ter de sintoma ali no desenho está mostrando aquela roxidão, mas o que mais vai aparecer na tromboflebite é vermelhidão, dor e calor. É isso que você vai sentir. Isso que é o que chama a atenção. Isso. E aí, claro, depois, se você passou por uma situação como essa... Você faz o correlação. Correlação, né? tá. Por exemplo, mais comum. quando que acontece uma tromboflebite, uma trombose, né? Ou quando você tem uma irritação do vaso, seja por um medicamento, por exemplo, tá? Ou quando você tem uma estase no vaso. Se o sangue fica parado, não consegue se movimentar, esse sangue pode coagular espontaneamente, que é o que acontece no caso de varizes. A pessoa, uma viagem de avião, uma situação que fica muito tempo em pé, aquele vaso tortuoso, dilatado, doente, o sangue fica parado e ele pode trombosar. Quando ele trombosa, ele pode ocasionar uma reação inflamatória. É o contrário do acesso, que geralmente é uma reação inflamatória antes por causa do medicamento e depois ele trombosa. Só que os dois são a mesma entidade, diferente as causas de cada um. E doutor, vamos falar então do diagnóstico, né, que é clínico, você comentou, para a gente também entender que momento que a gente procura ajuda, se isso pode evoluir, né, e até a questão da infecção que pode estar relacionada. E você trouxe alguns aparelhos aqui para a gente mostrar, né? Eles participam aí dessa parte do diagnóstico. Claro, o diagnóstico inicialmente é clínico, né? É ver a história, fazer o exame físico, entender o que está acontecendo e vamos fazer os exames complementares. Tá. O exame número 1 chama Doppler venoso. Por questão logística a gente não trouxe aqui, mas todo mundo já fez um exame de ultrassom. Aquele mesmo ultrassom que faz na barriga, nas carótidas, né? Tem o ultrassom vascular, que a gente vai mapear toda essa circulação do braço ou da perna, onde for a flebite, né? Vai identificar aonde você tem algum problema circulatório, onde tem essa coagulação, vai delimitar a extensão com o ultrassom, né? E você vai ter certeza que esse trombo não foi para a parte profunda. Né? Que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Muitas vezes uma tromboflebite de safena, quando está na região da coxa mais alta, ela pode entrar e ir para a veia femoral. Aí vira uma trombose venosa profunda. Muitas vezes tem até que internar o paciente. Então, assim, o ideal é, suspeitou que tem uma tromboflebite, uma trombose superficial,
buscar o auxílio do médico, né? Ele vai poder te examinar, né, fazer o ultrassom e conseguir fazer o melhor diagnóstico para começar o tratamento certo. Eu trouxe aqui 2 equipamentos que nós utilizamos para ver vasos superficiais, né? Então, é um equipamento de transiluminação, né, onde a gente consegue melhorar a nossa capacidade de enxergar, né, os vasos, né, pela luz, né? Aqui o estúdio é claro, então não dá para ver tanto a eficácia dele, mas ele ajuda nós a identificarmos os vasos e até mesmo identificar se tem alguma alteração ou não. Esse outro aparelho aqui é um aparelho de realidade aumentada. Ele já tem uma vantagem que legal. de ser algo que você consegue, olha aqui na minha mão. Gente, que máximo. Você consegue identificar os vasos, né? É um aparelho de computador, onde ele faz o processamento das imagens, né? Identifica os vasos e projeta na sua mão. Então você consegue usar isso daqui para localizar certinho os vasos, né, que tem a lesão. E são auxiliares do exame clínico, do exame físico. Doutor, agora, quando você comentou a questão do ultrassom, para a gente ter, né, o paciente ali, o médico, ter o diagnóstico e ter certeza que não tem infecção, a forma de, enfim, enxergar essas possíveis bactérias também está associada a exames de tecnologia. Isso. O principal é se o paciente tem febre, tá? Se o paciente está internado, muitas vezes pode ser uma infecção, inclusive infecção hospitalar, tá? E os exames de sangue. Então, quando é algo simples, tranquilo, o paciente não tem febre, não tem nada, né, a gente acaba fazendo o início do tratamento e observa. Agora, um paciente que tem um quadro mais sério, mais grave, muitas vezes a gente precisa fazer a coleta de exame de sangue para identificar se na corrente sanguínea não tem nenhum sinal de infecção. Não, eu estou te fazendo essa pergunta porque agora eu estou relacionando todas as coisas. Uma vez eu tomei uma vacina que eu fiquei com, não sei, o pessoal, né, pode até também, é uma coisa que a gente toma vacina, e eu acho que eu tive foi uma inflamação de tromboflebite, porque a gente pode ter nas pernas, nos braços, enfim, né, em outras regiões, e me chamou a atenção que minha médica passou realmente um ultrassom e falou, não, fica tranquila, não teve bactéria, por quê? Porque teve a vacina, né, a agulha e etc, vai desinflamar, e o braço ficou enorme. E ele estava exatamente com essas características, com uma temperatura mais alta, enfim, mas era bem localizado. Isso. Então, nesse caso, assim, né, quando a gente também tem essa questão aí da vacina, e até com as crianças, pode acontecer uma tromboflebite. Pode. Toda vez que você invade o corpo humano, seja por uma vacina, por um acesso, você está tentando fazer o bem, certo? Só que ao mesmo tempo que você está fazendo isso daí, você pode estar ocasionando algum efeito colateral. Sim. Então, às vezes, por exemplo, uma mulher que tem uma infecção urinária, ela pode ir no pronto-socorro e ter que fazer um acesso para fazer antibiótico na veia. Esse antibiótico, quando ele entra na veia, ele pode dar tromboflebite, entendeu? Então, você está usando um medicamento que ocasiona outro problema. Aí o grande segredo é identificar precocemente, né, iniciar o tratamento que vai resolver rapidamente. Vamos falar um pouquinho também, doutor, antes até da gente partir para essa questão do tratamento. Quando tem, por exemplo, eu vou te colocar 2 situações. A questão das varizes, que eu acho que é algo que as mulheres se preocupam bastante, então quando chama a atenção. E a questão de traumas, de batidas, e que a gente tem a região ali que também vai ficar roxa ou que pode apresentar aí essa mudança de temperatura que você comentou. Boa, excelente pergunta, Carol. Em relação a trauma, muitas vezes as pessoas têm bastante receio. Acha que bateu uma bola de futebol, uma quina e gerou um problema vascular aquilo lá. A maioria das vezes é um mito, tá? Dificilmente você vai ter uma lesão dentro do vaso por um fator externo, né? Uma batida, algo do gênero. Então, geralmente não é assim, a não ser que a pessoa tenha um problema muito sério circulatório, um quadro de varizes significativo, muito grande, aí tendo uma escoriação de pele, alguma coisa, pode relacionar um problema assim. Mas pessoas, assim, normais, né, que tem uns vasinhos ali, não é esse o ponto principal. Não é tem isso daí. problema. Não é o problema. Isso não vai acontecer. Agora, o quadro de varizes, sim, né, muitas mulheres, né, a população adulta, mais de 50% da população adulta tem algum grau de varizes. E quando você associa varizes com tabagismo, anticoncepcional, sedentarismo, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, né? Tudo isso pode gerar uma série de alterações, não só locais ali naquele vaso, como sistêmica por conta desses fatores de risco. E aí o sangue pode coagular e você tem um tromboflebite, né? A tromboflebite, você identifica ela, que vai estar com uma perna, que vão ter as varizes, uma dessas varizes desse vaso, ele vai estar inflamado, endurado, com calor, com tudo isso que a gente está comentando aqui
nessa sessão. Então acaba tendo relação com o estilo de vida também, com os hábitos, né? Não tem como fugir, né? Não tem, você vê que a gente roda, toda a conversa nossa volta para isso, né? Volta para isso. Exercício físico, manter a musculatura forte, se alimentar bem, né? Evitar o desenvolvimento de doenças como diabetes, a pressão alta, o tabagismo. Tudo isso, né, vai facilitar a sua circulação sanguínea e evitar que esse tipo de problemas ocorram. Tá certo. Tem perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá? Aproveitem, estamos ao vivo. Nadir, obrigada, um beijo. Varizes, tem tratamento sem cirurgia? Falei que ia chegar a pergunta de varizes. Vamos a elas, então. Tem sim. O tratamento clínico de varizes, né, é a alteração dos hábitos de vida e o uso de meia elástica. Basicamente é isso. Agora, o vaso que já dilatou, está doente, a gente precisa tirar aquele vaso de alguma forma. Tá. A gente pode tirar cirurgicamente, pode tirar com laser, pode tirar com aplicação de espuma. A gente já falou bastante isso aqui as outras vezes. Cada pessoa, cada vaso tem uma indicação, então precisa ter uma avaliação mesmo para escolher. Mas existe forma de tratar sem cirurgia. Tá certo. Tem que passar em consulta, né? Fazer todos os exames direitinho. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Lu. Beijo. Estou com dor nos pés e com vasinhos roxos. Posso estar tendo isso? Não. Provavelmente não, né? Esses vasinhos são o que nós chamamos tecnicamente na medicina de telangiectasias. Tá. Né? São microvasos da parte circulatória que acabaram se dilatando, né, por aumento de pressão, por outros fatores. Não é um quadro inflamatório agudo como é a tromboflebite. Né? A tromboflebite é algo muito agudo, acontece em poucas horas, poucos dias. Tá. Né? O que você está relatando me parece algo mais crônico, isso provavelmente são microvarizes, pré-varizes, precisa de uma avaliação e tratamento adequado. Tá certo. Mais perguntinha, olha lá. Darkley, obrigada. Embolia sempre decorre de uma trombose ou pode ter origem diversa? Tá bom. Embolia venosa, pulmonar, sempre tem que ter um trombo em alguma veia. Né? Então, geralmente é uma veia da perna que faz uma trombose. Esse trombo ele se solta na corrente sanguínea, vai percorrendo os vasos, passa pelo coração e para no pulmão. Essa é a embolia pulmonar. Pode ser dos membros superiores ou dos membros inferiores, a maioria dos membros inferiores. Tá. Só que existem outras causas de embolia. Por exemplo, um coração fraco com arritmia, ele pode formar um trombo. E esse trombo sair pelo sistema arterial. E tem um AVC, um entupimento de uma artéria da perna, do rim. Então é uma embolia arterial. A maior parte das embolias são venosas, que está relacionado com o que nós estamos falando aqui hoje, tá? Tá. Esses vasos aqui, que nós estamos falando da tromboflebite, são vasos superficiais. Esses daqui não dão embolia. É uma raridade da raridade ter algum quadro de embolia relacionado a isso. O que dá embolia são os vasos profundos. Tá. Aí vamos voltar lá no que a gente falou sobre o diagnóstico, né? Quando nós fazemos o Doppler, né, o ultrassom com Doppler, a gente consegue diferenciar, né, a trombose venosa superficial, que é a tromboflebite, da profunda, que são tratamentos um pouquinho distintos. Tá certo. Vamos colocar mais perguntinhas, a gente já vai falar do tratamento aqui também e de varizes. Joselita, obrigada, um beijo. Tromboflebite ocorre depois de uma cirurgia de varizes e uso de meias? Pode ocorrer sim. Depois de uma cirurgia de varizes, pode estar relacionado com uma veia residual que ficou, então isso pode ocasionar no pós-operatório uma inflamação e uma flebite. Pode ser também relacionado a medicamento, às vezes foi fazer uma aplicação de espuma junto da cirurgia, que muitas vezes a gente recorre a isso, e pode gerar um quadro de tromboflebite. É muito tranquilo de tratar. No consultório a gente consegue fazer uma punçãozinha, esvaziar esse hematoma, essa inflamação, né? Muitas vezes com um pouquinho de remédio a gente já resolve. Tá. Então pode acontecer sim. Com o uso da meia elástica, a meia elástica é uma prevenção de tromboflebite. Se ocorrer, provavelmente é uso inadequado. Tá. Né? Comprou a meia no tamanho errado, vestiu de uma forma errada, onde a compressão não ficou boa, fez um garrote, e aí você acaba tendo, então, uma estásia parada da circulação e pode ter um tromboflebite. Tá certo. Doutor, dá pra gente falar assim que algumas pessoas vão ter uma questão genética aí, até mais sensibilidade para desenvolver, no caso, tromboflebite, pensando aí na questão da circulação, né? Uma coisa familiar? Pode sim, Carol. Não é assim uma coisa tão grande quanto a trombose venosa profunda, que geralmente tem um fator familiar assim, super significativo. Né? A tromboflebite está muito mais relacionada com problemas locais, né? Seja os acessos vasculares, como a gente falou, seja um quadro de varizes mesmo, que acontece em uma grande maioria das pessoas. Né? Mas o ponto de vista de trombose profunda, que são as mais graves, aí tem um fator genético bem importante, precisa ser sempre investigado. Tá, e é bom, né, a gente conhecer a história familiar, Com até certeza. conversar com os pais, avós e tal, para a gente, para entender. E até também ia te perguntar, doutor, quando
a gente fala aí do check-up vascular. A gente está falando de tromboflebite, gente, mas eu acho que essa sua especialidade ela é extremamente importante para várias coisas. Não é só quando aparece e surge uma varize que ali está incomodando por uma questão estética, que eu até toquei no assunto no início, mas que é um check-up extremamente importante, que muitas vezes é o cirurgião vascular que vai indicar que o paciente procure outro especialista que encontre aí algumas questões, porque o Doppler hoje é até um exame que a gente consegue fazer facilmente, né, acessível. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse check-up vascular para chamar a atenção aí das pessoas, para não esperarem o momento que aparece algo que incomoda. Eu vou lá e já volto e aí a gente comenta sobre essa questão. Tá bom. Certo? Porque, gente, é assim, né? Tem coisa que a gente não tem que esperar. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo o Dr. Igor Cinco, cirurgião vascular, hoje dando várias dicas, falando de tromboflebite e outros assuntos. Então, antes do intervalo, comentei que a gente ia retomar o tratamento, né, para tromboflebite. Você trouxe até aqui uma ilustração e falar um pouco do check-up vascular, doutor. Eu adoro quando você fala do check-up, sabe? Porque os problemas vasculares são um problema de saúde pública, né? Risco de AVC, de infarto, membros inferiores. Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar do nosso coração, fazendo check-up cardiológico, as mulheres, o check-up ginecológico, os homens, né, com urologia para ver a próstata, todo mundo devia fazer também o vascular para poder estudar toda a circulação do corpo. E agradeço a oportunidade aqui de poder lembrar as pessoas de buscarem o cirurgião vascular para fazer esse check-up, que é muito importante. E é muito tranquilo, né? Muito simples, né? Não tem segredo, né? Normalmente é o Doppler e alguns exames, até essa questão que você comentou do ultrassom, vocês viram os aparelhos aqui. E a gente tem isso tudo pelo SUS também, né? Tem uma filinha, né, normal, né, mas consegue fazer. Com o exame clínico, né, só o exame físico já ajuda muita coisa. Tá certo. Vamos comentar aqui dessa parte aqui que você trouxe também, doutor, isso é para tromboflebite. Por que a gente montou isso daqui? Para mostrar que os medicamentos que nós utilizamos são medicamentos simples, né? Normalmente você precisa de analgésicos e anti-inflamatórios. Uma parcela nós entramos com anticoagulantes para afinar um pouquinho o sangue, depende de alguns fatores aí que não dá para a gente explicar aqui exatamente, mas o seu médico vai conseguir te orientar. E compressa de água quente também para ajudar a desinflamar ali. Em 2, 3 dias está muito melhor fazendo o tratamento adequado. Então é água quente. Isso, água quente. Não é gelo, a região vai estar numa temperatura já elevada, mais quentinha, mas a gente faz a compressa com água quente. Faz a compressinha de água quente. Esse que é o clássico para tromboflebite. Tá certo. Dá tempo de perguntinha? Na tela, olha lá. Obrigada, Fátima, um beijo. Podemos fazer cirurgia de varizes e ao mesmo tempo fazer as aplicações? Podemos sim, né? A gente até faz isso de uma forma habitual, né? Tira as varizes e já aproveita que está anestesiado ao momento para fazer o tratamento estético, que são as aplicações da escleroterapia. Com certeza pode. Falei que ia chegar um monte de pergunta de variz, doutor, você vai voltar para a gente falar bastante de variz, né? Vamos aproveitar e falar das meias, então. Vamos. Qual é a orientação, assim, todo mundo pode, deve usar? A maioria das pessoas pode usar meia elástica, né? Eu trouxe um modelo aqui que é um modelo mais estético, onde você tem uma meia preta, fina, né? Que ela não aperta tanto, né? Você consegue calçar ela e tem a compressão adequada. Tá. A maioria das vezes a gente vai utilizar meias de média compressão, 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é esse exemplo que eu trouxe aqui. Algumas situações de suave compressão e outras de alta compressão, né? Cada paciente, cada pessoa tem a sua indicação precisa, né? Que o seu cirurgião vascular, com o seu histórico, com o exame, ele vai conseguir te auxiliar e te indicar a melhor meia para o seu caso. Porque também não pode apertar muito, né? Tem que ter um cuidado na hora de vestir para não esticar ela demais, para ela não entrar atrás do joelho e às vezes ela enrola e pode garrotear. Então o segredo é você puxar ela devagar, ajustando, para ela ficar 2 a 3 dedos abaixo do joelho. Aí fica perfeita. Tá certo. Eu estava comentando com o doutor, gente, isso também é uma realidade. Eu sei que muita gente que assiste a gente pratica atividade física, treina, e tem as meias, então, né, pra gente usar durante os treinos esportivas, que também vão ter essa finalidade. Eu comecei a usar na corrida e achei muito benéfico, melhora a performance, enfim, eu adorei. Melhora a recuperação muscular. É excelente utilizar também, tem cores diferentes, né, preta, branca, coloridas.
Então é uma boa tática Tá também. certo, ainda faz o estilo, gente, porque daí, né, a parte da indústria aí também pensa em tudo para que a gente consiga usar e continuar se sentindo elegante, certo? Vou agradecer o doutor, claro que ele volta e a gente vai fazer uma pauta só sobre varizes, que eu sei que vocês gostam bastante e é necessário. Você encontra o trabalho do Dr. Igor Cincos, que é cirurgião vascular, no @doutor abreviado, Igor _Cincos, com S, tá? @doutor abreviado, Igor _Cincos, lá no Instagram. Doutor, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Chegaram várias perguntinhas. Depois, se tiver um tempinho para responder, o público vai gostar bastante. A gente volta amanhã para fechar a semana com chave de ouro. Te espero à 1 da tarde. Obrigada, meninos. Beijo, beijo, gente. Até amanhã.